Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com meu amigo André Bernstein. Seja bem-vindo. Fala, Ricardo. Tudo bom? Tudo Obrigado. bom? Obrigado por me receber aqui. Finalmente saiu. Saiu finalmente, né? Ó, direto de Miami, hein, gente? Né? Aí, obrigado, viu? Aproveitar, queria deixar aqui com você uma lembrancinha nossa. Da Solojet. Olha, já comecei a ganhar presente por aqui, favor. gente. Olha que bonito pacote. E a cor da marca, né? Nosso azul padrão. Acho Dá que você vai gostar. até dó de usar aqui, mas eu vou usar uma tesoura aqui para poder abrir aqui. Pode, Vamos lá. Olha, fica à vontade. Obrigado, hein? Tá vendo aqui, gente? Vamos ver aqui, ó. É tão bom ganhar presente, mas eu também tenho um para você. Vamos ver aqui. Olha. Ó, vamos começar aqui, ó. Tem um folder lindo aqui da Solojet, com os contatos e tal. O que fala esse folder? Um pouquinho de tudo que a gente faz na empresa. Adoro o papel. A gente faz bastante coisa dentro de aviação executiva, aí tem um resuminho do que... Tá lindo, olha, gente. Quais são nossas bem caprichado, principais atividades, certificações. Muito legal. Mas o mais bacana tá... E com fotos também. E aí tem também outro aqui, conquiste os céus, expanda seus limites. Esse é o lema? Esse é o nosso lema. Tá caprichando no papel, hein? Ó, tá vendo? Tá legal. Tá Obrigado. bonito aqui. Que legal. Agora vamos abrir o presente aqui. Olha só, gente. Agora me senti um menino, hein? Nossa, que lindo. Pô, obrigado, André. Olha que lindo, muito especial. Ele tem Olha, gente. ali embaixo para deixar ele... E é pesado, hein? Ele é feito... Nossa, cerâmica? Eu não sei exatamente que material que ele é feito. Mas é lindo. Gira a parte de baixo. Que é pra girar, isso, né? Pô, vai ficar lá na minha casa, hein? Isso é um enfeite bacana. Olha, vamos deixar aqui. Pega aqui, Gabriel. Pega. Esse é o Hawker 400 XP, que é o nosso carro-chefe. Tanto na parte de manutenção, quanto no compartilhamento. Olha que lindo, gente. Aqui cabe quantas pessoas? São 8 passageiros, mais 2 pilotos. Então, que legal. 10 pessoas ao todo. É lindo, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Agora eu tô até com vergonha de... Não, que isso, imagina. É lindo, né? Maravilhoso, obrigado. Vamos deixar aqui, pode deixar aqui? Pode, é seu. E eu queria que você tomasse uma aguinha comigo, queria agradecer o pessoal da Le Creuset, Alexandre Pinto, a toda a equipe, muito obrigado pela parceria, que Le Creuset completa 100 anos. Opa, obrigado. Você tomar uma aguinha com a gente. Bonito. Bacana, obrigado. Obrigado, Le Creuset também. Muito bonito. Agradeço a Gostei. sua presença Obrigado. aqui, uma honrosa presença. Valeu. Você mora lá nos Estados Unidos quanto tempo já? 3 anos, mas eu fico indo e voltando, né? Nosso negócio é majoritariamente aqui, então eu trabalho todos os dias olhando para cá, né? Quando eu não estou fisicamente, eu estou trabalhando lá, olhando para a empresa daqui. Que legal. Você é bem focado, né? Tento, né? Dá para perceber que você é um cara bem focado mesmo. A gente tenta. E você cresceu dentro desse universo da aviação por influência do seu pai. Sim. Em que momento você percebeu que você queria transformar essa paixão em negócio? Eu acho que, para ser sincero com você, eu acho que esse momento não aconteceu, porque eu nunca cogitei fazer outra coisa que não fosse trabalhar com aviação. Olha, tá na veia. Claro, quando você é criança, você não sabe exatamente o quê, né? Todo mundo tem aquele sonho, não, você é piloto, não sei o quê, né? Mas nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre estive no meio de aviação, sempre estava em hangar, para lá e para cá, voando, para cima e para baixo. E nunca pensei, sempre soube que aviação é o que eu queria fazer. Né? Que legal. E acho não, né? Desde sempre é o que eu fiz. E qual foi, André, o seu maior aprendizado nessa trajetória antes de fundar a Solojet? Olha, cada um tem seu histórico profissional, né? Mas meu aprendizado, eu acho que o maior dele, né? Acho que isso não é só para mim, acho que ou não só para quem atua na aviação, mas é que quando você resolve ser empresário, né? Ou você resolve liderar um projeto ou alguma coisa, sempre você tem muitos altos e baixos. Nunca é uma coisa linear, nunca é 100% na ascendente, né? Você tem muitos altos e baixos, no Brasil mais ainda, né? A gente tem muitos desafios, né? E o meu maior aprendizado é a gente sobrepassar todos os desafios que o nosso dia a dia nos impõe, né? Então, acho que esse para mim, meu maior desafio todos os dias é isso. A gente
ir navegando e para a gente chegar no nosso objetivo, desviando os obstáculos. E antes de começar aqui, você estava me explicando o que quer dizer solo jet. Sim. Solo jet na verdade, é uma expressão, né, que nós criamos, onde solo, né, remete a único, né, em italiano. Então, nós sempre dizemos que nós temos soluções únicas, né? Nós queremos trazer para os nossos clientes soluções únicas na aviação executiva e o jet de jato. Então, velocidade, soluções únicas a jato, né? Ou seja, rápidas, né? Então, daí que veio o solo jet. São poucas no Brasil, né, empresas de aviação executiva. Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual está sendo os principais desafios em empreender no Brasil com esse mercado de aviação executiva? Olha, são muitos. Não são muitas empresas, de fato. Confesso que São poucas. São poucos players. É claro, quando a gente fala de aviação, é muito abrangente, né? Você tem empresas exclusivamente de táxi aéreo, você tem empresas exclusivamente de manutenção de aeronaves, tem empresas exclusivamente de compartilhamento de aeronaves. E não realmente são poucos players no Brasil hoje. O Brasil, assim como muitos mercados, no pós-pandemia, o mercado cresceu muito, então, naturalmente, vem surgindo novos players, novos concorrentes, né? E o que é bom para o mercado, é bom a gente ter concorrência, né? Porque é o que nos ajuda a acelerar nosso crescimento também e desenvolver, né? E os desafios são, assim, empreender no Brasil, como eu falei, não é desafio só para quem está na aviação, é desafio para quem resolve empreender. Então, são os mesmos. Assim, a gente tem no caso, por exemplo, especificamente do compartilhamento, nós só lançamos a SoloJet Shares em 2021, que foi quando a ANAC publicou legislação que previa o compartilhamento de aeronaves. Até então, não existia. Então, era um desafio para quem estava na época tentando desenvolver esse negócio, e era poucos, era 1 ou 2 players só. Então, lá que demorou muito para soltar isso. Nos Estados Unidos, esse mercado de compartilhamento existe desde 1978, se eu não me engano. E a gente agora, em 2020 ou 2021, que foi oficializar essa prática. 78? É muito antigo, é muito antigo. A empresa líder de compartilhamento de aeronaves no mundo, que é americana, ela começou, se eu não me engano, em 78, que hoje é a chamada NetJets, que é da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Eles sozinhos operam mais de 600 aviões. Caramba! Quando você fala compartilhamento, o que quer dizer? Eu, por exemplo, posso dividir um jato com outra pessoa. Uhum. E aí se une para pagar os custos? Explica um pouquinho melhor. É um pouco, na verdade, é o que eu sempre falo, né? O compartilhamento de aeronaves são você tem 2 grandes benefícios. São vários, mas 2 maiores, né? O primeiro é o custo, como você falou. Os aviões, eles, principalmente no Brasil, eles são subutilizados. Frente ao custo que ele tem fixo, custo de aquisição, né? Ou seja, seu capital para você adquirir um avião não é baixo, somado à ociosidade dele, ele se torna um ativo muito caro para você manter, né? Tem gente que tem avião e voa 4, 6 horas no mês, né? Então, o custo para você ter ele lá parado no hangar, com manutenção em dia, piloto, seguro, hangaragem, etc., é um custo fixo muito alto. Então, faz muito sentido se você conseguir compartilhar isso com outras pessoas. Então, custo é o primeiro deles. Você vai compartilhar a aquisição, né? Você consegue comprar legalmente, vamos chamar de fatiar um avião em até 16 pedaços. É mesmo? Legalmente, você pode até 16 sócios em um avião. Nossa, mas aí dá muita confusão. Dá confusão. Nos Estados Unidos funciona bem por conta da capilaridade. Lá as operadoras têm avião em tudo quanto é cidade, né? Capitais, eles têm aviões espalhados, então você consegue ter sempre avião disponível. Aquele que você comprou não quer dizer que necessariamente você vai usar. Não. E essa que é a maravilha de ter a legislação, porque a partir do momento que veio a legislação, a gente pode fazer o intercâmbio de aeronaves. Então, se você é sócio desse avião e ele tiver em manutenção ou com um outro sócio em uso, você pode voar qualquer um outro nosso da frota. Mas eu posso pegar um melhor ou tem que ser no mesmo nível? Aí vai de cada empresa, cada empresa que tem um acordo. Hoje nós só operamos no compartilhamento Hawker, então são todos iguais. São todos... E, na verdade, no dia a dia, você não se importa qual é o prefixo que você vai voar. Ah, não? Não, essa discussão mal surge.
Porque os aviões são iguais, o proprietário ele sabe que ele tem um pedaço desse avião específico, mas não necessariamente ele vai voar nesse avião e ele não se importa com isso. Pensando assim, é um grande benefício. E o outro benefício que eu não falei, o primeiro é o custo, né? Então você vai reduzir o seu custo de aquisição e o seu custo fixo. O variável aí é o voo, e aí obviamente você vai pagar ele por completo. Mas o segundo é o serviço, né? A gente vende o ativo atrelado ao serviço. Então, vamos supor que você queira comprar um avião inteiro, quer desembolsar o valor integral, mas você não sabe administrar um avião, provavelmente, né? E é a realidade de muitos empresários, né? Então, e dá muito trabalho. Você tem que lidar com contratação de tripulação, lidar com manutenção, relacionamento com seguradora, aí tem todas as taxas, negociação com pessoal de treinamento. Já fiquei cansado. Ninguém sabe fazer, né, na prática, né? Você está focado no seu negócio. E quando alguém entra num programa de compartilhamento, tudo isso é terceirizado, no caso, para nós, né? Então, quer dizer, você tira um problema, né? Da pessoa. Tira toda essa carga de serviço, de mão de obra que você teria que ter, ou contratar alguém para fazer, isso passa a ser feito por nós. Que é muito importante, não é só o custo. A terceirização desse serviço é muito relevante para quem compra. E você está aberto para novos compartilhamentos? Nós estamos crescendo. A gente está agora... Se alguém que está vendo esse vídeo quer comprar, né, um avião compartilhado, ainda você tem vaga? Temos. A gente está trazendo um avião novo, mais um avião agora. E estamos crescendo. Agora nós temos a intenção de começar a criar núcleos, vamos chamar assim, de sociedade fora de São Paulo. Então tem um mercado enorme fora daqui de São Paulo. E tão importante quanto, ou tão relevante quanto o público de São Paulo, né? Que é o pessoal do agro ou empresários do interior, são mercados muito fortes. E a gente vai começar agora aos poucos, sair daqui um pouco e vender cotas fora daqui, ter aviões baseados fora daqui também. Que legal. André, desculpa a ignorância, tá? Imagina. Estou aprendendo com você. Casa e PTU, carro e PVA e avião é? Ainda não é. Mas não é? existe um projeto de lei para aplicarem IPVA nos aviões. Mas isso se discute há muitos anos. E nunca acontece? Nunca aconteceu. Então você não paga imposto? Paga imposto de importação. Então, quando você importa um avião, você tem os impostos de importação. E aí você tem o que você peça, por exemplo, né? Quais são os maiores custos, né, hoje na nossa operação? É combustível. Combustível, você obviamente tem toda a carga tributária imputada lá. E material, né? Tudo que a gente consome de material aeronáutico vem de fora. Então, a gente também tem os impostos de importação, né? E de revenda depois, né? Mas isso é qualquer loja, né? Mas imposto recorrente, como tem IPVA, ainda não. Ainda bem, né? Se acontecer, vai ser uma coisa muito negativa. Isso está sendo discutido agora, foi discutido na reforma tributária. Eu sei que isso é estadual, mas essa discussão voltou à tona esse ano, mas por enquanto acho que está quieto, né? Vamos deixar quieto por Melhor, enquanto. acho que nem era bom falar sobre isso. Se vai que atrai, né? O Brasil ele possui uma das maiores frotas de aviação executiva no mundo. O que você explica esse crescimento? Um fator simples, o tamanho do Brasil, né? O Brasil é muito grande. O Brasil tem dimensão continental. E nós, né, isso é muito positivo do Brasil, nós temos potencial não só empresarial, mas no agronegócio, etc., espalhado no Brasil inteiro. Então, esse é um fator principal. E o segundo fator é que a aviação comercial aqui, apesar de ter, em termos de frota, é muito relevante para nós, né? Mas você tem uma limitação de infraestrutura grande. Então, hoje no Brasil você tem aproximadamente 2.500 aeroportos certificados na ANAC. Desses 2.500, não vou falar o número correto aqui, pode variar para lá ou para cá, mas só 120 são servidos pela aviação comercial. Puxa. Então, tudo que está fora desses 120 aeroportos, você não tem como chegar. Hoje, a não ser que você vá de A para B, pegue um carro e você dirija mais algumas horas até chegar no seu destino. Então, é aí que a aviação geral, a aviação privada, executiva, que ela entra, porque você consegue curtar essas distâncias, né? Então, hoje nós somos no Brasil a segunda, voltamos a ser. O México passou por um tempo, agora, depois da pandemia, nós voltamos ao segundo lugar. O Brasil? Na segunda posição.
de frota nacional, perdendo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos está Então bem longe. então é Estados Unidos, Brasil e México? Exato. No mundo isso? No mundo. Rapaz. Hoje no Brasil, jatos executivos são quase 1.100 jatos. E a aviação geral hoje são mais de 12 mil aviões, se eu não me engano, registrados e habilitados. Né? Esse é Hawker que fala? Esse é o Hawker 400. O Hawker 400, qual que é a autonomia dele? Ele voa 1.400 milhas náuticas, a gente fala em milhas náuticas, isso dá em quilômetros 2.500 quilômetros. Tá, daqui até... Nós hoje, a partir daqui de São Paulo, tem algumas variáveis de vento, passageiros, a quantidade de passageiros, mas num dia bom a gente vai para Fortaleza direto. Fortaleza. O Nordeste todo, na verdade. A gente só não consegue fazer, por exemplo, Manaus, mas não é pela distância, porque o Manaus não tem nada em volta. Então você não tem um aeroporto de alternativa próximo suficiente. Então fica uma operação muito limitada, né? Então o norte do Brasil restringe um pouco, mas fora isso, é o Brasil inteiro, quase inteiro, né? Os seus clientes, eu sei que você não pode citar o nome, etc e tal, mas eles usam mais para onde? Olha, nós temos um núcleo de Nordeste, então a gente tem muito voos daqui para Salvador, Recife e algumas cidades ali pro interior. E bastante Centro-Oeste. Centro-Oeste, Brasília. Também, mas também Cuiabá, Goiás. Tem Campo Grande, enfim. Mas no geral até bem pulverizado, assim, tem demanda de todo tipo. Sim. Mas majoritariamente o uso é para fins profissionais. Sim. É mais profissional do que lazer. Voltando um pouquinho na área de serviços que você presta, você pode me contar um pouquinho mais? A parte de mecânica, que mais? Nós, no nosso grupo, a gente tem são duas empresas, né? A Solo Jet Shares, que é só compartilhamento, né, de aeronaves, que é a mais nova, e tem a... Como é que chama? A Solo Jet Shares. Shares. Né? Shares. Solo Jet Shares. Isso, que é shares de cotas mesmo, sim. né? Tá. E a Solo Jet Shares, nós temos um hangar em Para se inscrever, como que faz? Fala com você, mas é um comigo, site, tem algum... Marcelo, Aliás, vamos colocar o site da SoloJet no ar. Através do nosso site, rede social, hoje... Olha que lindo, gente. Nos encontrar não é difícil. E nós temos a SoloJet Serviços, que obviamente é a nossa parte de prestação de serviços a terceiros. Então, o nosso carro-chefe na SoloJet Serviços é manutenção de aeronaves. Dá uma rodada no site, por favor. Na SoloJet Serviços, nós temos diversas homologações diferentes de modelos de aeronaves para manutenção. O Hawker, obviamente, é um deles. E é um dos nossos carros-chefe lá na manutenção. Então, nós prestamos serviço de manutenção para terceiros. Olha lá, no site tem o telefone, gente. Fale conosco ali, ó. Contato, WhatsApp, seja como for. Tá. E dentro da SoloJet Serviços, nós temos também a parte de pintura interior, que pode parecer muito simples, mas não é muito complexo, envolve certificação, material específico. Então, tudo que se aplica, instala num avião, dentro de um avião, de revestimento de couro, carpete, cortina, seja o que for, tem que ser tudo homologado pelo FAA, pela ANAC, tem que ter certificado anti-chama. Sério? É super complexo. Que, pintura aliás... também, tinta específica, procedimentos específicos de pintura, envolve peso e balanceamento de avião, e nós temos as certificações. Então, tudo é certificação, até a cortina? Tudo que você precisar. Se você quiser trocar esse revestimento da mesa, tem que ser aprovado. Às vezes envolve projeto de engenharia, que tem que ser aprovado pela ANAC. Se não for algo já previsto no manual, é super rigoroso. E, modéstia à parte, nossa equipe é muito boa, né? Principalmente esse trabalho artesanal. Pintura e interior é um trabalho muito manual, né? E nós, nos últimos anos, a gente fez um trabalho bacana para formar uma equipe boa. Que legal. E inclusive, todos os aviões da SoloJet caros, né? São caros, mas entregam. Entregam. A turma entrega. Todos os nossos aviões da SoloJet Shares passam por esse processo de revitalização de pintura interior e, obviamente, a manutenção também. Inclusive, você fez uma cantora famosa aí chamada... Simone Mendes. Vamos ver o YouTube? Meu Deus! A saudade que eu tava.
tava a minha cama no avião, a minha cobertinha no avião. Já tá vendo coisa diferente ali? Coisa linda! Vamos, Solajete, vamos comigo. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, ficou fora da curva. Meu Deus. Olha os detalhes. Kaká, Simone, Henry, Zaya. Quando esse avião foi adquirido, ele tinha um interior completamente diferente. E ela disse assim, esse avião, meu sonho é ver ele dessa cor. Merecedor demais. Em nome da Solajete, aí um presente de boas-vindas pro seu novo avião. Obrigada. E coisa de rico, viu? Vai dar um abraço. Você que é meu colega de profissão, todos os proprietários de avião, se você quiser ter uma experiência incrível com a Solajete, essa empresa maravilhosa, eu assino embaixo, confio, entrega rápida, qualidade, excelência, profissionalismo. Então você que é meu amigo, você que é dono de uma aeronave, vai lá. Os aviões, eles têm cama, se você junta os assentos, tem uma cama específica que você... Tem vários tipos, né? Uma inflável que você monta, fica uma cama bacana. E aí é bom que você consegue fechar ela e guarda Volta quando você pro não site, usa. então. né? E uma que te perguntar, quanto tempo demora para fazer um trabalho desse, por exemplo, que você fez com ela? Só de interior, um avião como esse são 45 dias. Ah, é rápido? Mas 45 dias acelerados, né? A parte boa é que muitas vezes a gente aproveita uma manutenção. Então o avião vai parar para manutenção, nós desmontamos o avião inteiro por dentro, porque esse trabalho é feito todo fora do avião. Então tira tudo o interior do avião, a equipe acelera, né? A equipe de interiores, né? No ateliê, e enquanto a manutenção da célula, né? Da estrutura é feita. Então terminou a manutenção, o avião volta para o nosso outro hangar e a gente obviamente remonta tudo. Então 45 dias é uma média ok. E aí o cliente quer pintar lá dentro, pinta. Também. Lá fora também, que você colocou o nome dela. Nós fazemos também pintura completa ou parcial, ou retoques, mudança de cor de faixa, seja o que for. E também dá para ser feito em paralelo com o serviço de interior, porque, obviamente, de novo, a gente tira todo o interior e aí depois o avião vai para a cabine de pintura. A gente tem uma cabine dedicada à pintura do avião. É pincel? Não. Não. São vários processos, né? Primeiro envolve decapagem do avião, e a decapagem é com um processo químico, então a gente tira tudo que tem de tinta e primer no avião. Aí depois vem camada de primer, e é com pistola, né? Pistola. E são várias camadas, né? E tem técnicas corretas para você utilizar, para você pode não Nossa, é bem parecer, manual. mas tem a questão de peso. Toda a tinta é peso, então tem procedimentos corretos para se fazer isso. Então tem primer, depois a tinta, depois o verniz que vem por cima, depois de tudo pronto, o avião, todas as superfícies de comando passam por balanceamento e o avião vai ser pesado novamente, toda a certificação, toda a documentação dele que envolve peso e balanceamento é refeita. Nossa. Que ele muda de peso, invariavelmente ele acaba mudando. Pouca coisa, né? Mas ele não tem como você ter a mesma coisa depois do que você tinha antes. Não é chamado oral, mas quanto que pesa um avião desse? Você sabe? O Hawker, que eu vou falar, ele tem peso máximo... Desculpa, o peso dele é por volta de 16 mil libras, se eu não me engano, é tudo em libra. Libra. Isso deve dar uns... Vezes 5? 8... Não, é dividido. Não, é 7 mil quilos, mais ou menos. 7 mil quilos, Rapaz. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Claro. André, qual é a cor que você acha mais bonita para um avião? Eu sou suspeito para falar. O nosso avião, não sei se você percebeu, ele é cinza. Cinza. Um cinza bem clarinho. Sim. Depois que nós fizemos o primeiro, eu passei a ficar fã dessa combinação de cinza claro com azul. Eu gosto muito. E interno? Também cinza. Cinza clarinho, claro. Essa combinação que nós fizemos no dela é a mesma que nós usamos nos nossos, de cor, que é cinza claro com cinza escuro. E para mim, hoje, é o que tem de moderno, assim. Acho que é imbatível. Antigamente era o bege. Não sei se você reparou no interior eu dela. acho o bege broxante. Mas há 20 anos atrás era o que todo mundo gostava. E hoje mudou. Hoje o cinza, principalmente no interior. No interior, o cinza é o que vende. É chique. E interno, estofado, que cor que você acha legal? Gostei. Cinza. Ó, cinza dela. Gostei, se você olhar... Esse é o nosso, na verdade. Mas tá vendo? É tudo cinza. Branco e cinza. Esses são os nossos Hawkers, né? Então, os assentos são cinza claro.
Sabe o que eu sofro no avião, que eu acho que devia mudar, assim, a engenharia? O banheiro, rapaz. É, né? É muito pequeno, né? De avião comercial ou avião privado? Ah, de todos os aviões. É, O privado pequeno. também é ruim pra caramba. Mas é que é um assento não vendável, né? Então eles deixam pequeno mesmo pra caber gente Nossa, no... mas se você tá ali, você sofre, né? Depende do avião, né? Se você vai Agora- no Emirates lá, tem Não, até o Emirates chuveiro, é ótimo, né? O banheiro... Olha, eu acho assim, que as pessoas deviam caprichar no banheiro. Deveriam. Aliás, eu sou fã de banheiro, assim, É. no sentido de casa, até eu vou... Eu acho que tem que ser um banheiro legal, né? Eu concordo. Eu acho que a Solojet podia lançar o melhor banheiro do mundo, hein? Ah, mas o nosso banheiro é bonitinho. Acho que não vai ter foto dele aí, mas ele Não, ele passou rápido. Ele é arrumado. A pia. Arrumado. Passou Tem a a pia. pia. É. É o mínimo, digamos, o mínimo necessário, porém arrumado. Né? Mas a aviação comercial também é sofrível às vezes, né? Legal. Na sua visão, André, como que a aviação executiva pode evoluir nos próximos 10 anos? Que você é um cara jovem, CEO da empresa, uma visão de futuro, então quero saber a sua opinião daqui a 10 anos. Olha, muito, assim, a gente não adivinha as coisas, né? A gente tem algumas... Esse movimento do compartilhamento de aeronaves que eu comentei, né? Que veio a legislação, etc., é uma tendência não só para aviação, né? Hoje em dia, Hoje em dia, acho que as pessoas têm... O público tem mais interesse em ter o uso das coisas do que ter a posse, né? Aham. Ou quando tem a posse, hoje em dia você consegue viabilizar ter posse de partes menores, né? Então, isso é uma tendência de mercado que a gente percebe. Acho que as pessoas elas vão, no longo prazo, e eu vejo um pouco isso hoje, elas se interessam mais pelo benefício, porque, principalmente aqui, a gente tem muita vaidade. Ah, não, eu tenho o meu avião com o nome ou com o meu logotipo, né? Não é chique. E eu acho que hoje em dia as pessoas passam a ligar menos. É diferente do caso dela, porque ela é cantora, ela usa para fazer as turnês dela, é um pouco diferente. Mas as pessoas tendem a ter menos vaidade, eu acho, e para falar, não, eu tenho meu avião, e elas querem usar, elas querem ir de A para B, num avião privado, num custo bom, né? E em segurança, né? Principalmente. Então, acho que isso é uma tendência para aviação, principalmente. A gente sempre olha muito para o mercado americano, que é um pouco mais, está alguns anos na frente do nosso. É o que aconteceu lá, tanto que as duas maiores empresas de compartilhamento de aeronaves juntas têm 1.000 aviões, só elas, que é praticamente a nossa frota do Brasil inteira. Nossa. Né? Então, deu super certo. Então, isso para avião, eu acho que é uma tendência. Agora, falando mais tecnicamente, acho que uma outra tendência que vai acontecer, que não acaba que não incorre muito aqui no nosso assunto, mas é a questão de mobilidade urbana, que está começando a mudar agora. Agora estão saindo os eVTOLs, eu não sei se você conhece. Conheço, que é do Embraer. Tem Embraer e tem vários outros. O da Embraer é muito bom, o projeto Eu deles. conheço só a Embraer. Tem muitos, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem vários projetos novos saindo aí. E isso é uma tendência também que vem para ficar, que é o quê? VTOL Vertical Takeoff and Landing, né? Ou seja, são dispositivos, né? Como se fosse um drone que carrega pessoas, né? E elétricos, né? Que é ou seja, você não vai ter combustível fóssil, ele vai ser carregado uma bateria. Logo mais. Então, isso é uma tendência que vem para ficar. Tem alguns bons anos pela frente aí para isso se solidificar. Tem a parte de legislação, de certificação, tem o desafio das baterias, né, que é o que tem nos carros hoje em dia, né? Todo mundo tem carro elétrico hoje, mas você tem o desafio da bateria. Ninguém sabe como é que essas baterias vão se comportar daqui 10, 15 anos, né? E isso tem um impacto no custo. Mas isso é uma tendência para a aviação, vamos dizer assim, né? Mobilidade urbana, principalmente para cidades como São Paulo, que helicóptero virou carro, né? É algo que vem para ficar. Virou carro mesmo. Mas cidade de São Paulo é a cidade que tem mais helicóptero do mundo, né? Sempre foi São Paulo e Nova York ali. Gente, nós pelo menos somos bons em alguma coisa, né? Estamos na frente. Porque... Então, eu acho que quando quando os eVTOLs vierem e estiverem sólidos, né? Ou seja, não tiverem aquele período experimental e as pessoas ganharem confiança, porque é uma quebra de paradigma, né? Vai decolar. Eu acho que vai decolar. Legal. André, você fala super bem, hein? Não, obrigado. Caramba. Obrigado. Eu queria essa questão do compartilhamento, queria perguntar para você, porque nos Estados Unidos já está estabelecido isso, né? Você acha que aqui ainda falta, ou você acha que é questão cultural do brasileiro não querer dividir? O que você...
A questão cultural, como eu falei, é uma das barreiras, mas isso vem melhorando, né? Vem Como melhorando eu no falei, Brasil. principalmente depois da pandemia, as pessoas passaram a querer mais usufruir de serviços, né? Do que ter o bem, né? E esse é um desafio cultural, né? Que a gente chama, mas que com o passar do tempo as pessoas vêm mudando a cabeça. Mas um desafio maior hoje é a infraestrutura, né? E o Brasil é muito grande, né? Então, como eu te falei, nos Estados Unidos, você pega um avião... Os Estados Unidos ele é super pulverizado, né? Você tem áreas populosas dos Estados Unidos, com certeza, nas duas costas, e no meio você tem também alguns pontos, né? O Brasil ele ainda é muito concentrado sudeste, nordeste e sul, né? Todo o resto, norte, centro-oeste, é pouco... você tem bem pequenos núcleos, né, populacionais. Então, é um desafio para quem opera o compartilhamento, no nosso caso, você crescer para esses lugares, porque você não consegue colocar um avião em Cuiabá, por exemplo, né? E vamos ter 4 sócios, é difícil, porque um sócio vai voar e você fica 3 lá sem um avião disponível. Né? Em São Paulo, não. A gente tem mais aviões, né? Tem mais recursos, tem mais táxi aéreo. Às vezes a gente tem que terceirizar quando a gente não tem avião disponível, faz parte do nosso contrato, a gente tem que fretar de alguém. E quando você vai para lugares muito remotos, você não tem esses recursos. Então, esse é um desafio, né? Então, mas para sobrepor esse desafio é só fazendo. Então, um dia nós ou alguém vai ter que, vamos supor, colocar um ou 2 aviões em uma cidade para fazer ali começar a acontecer. Rodar. Exato. Que legal. Eu queria que você explicasse, para o empresário, por exemplo, quando você acredita que faz sentido ele começar a ter uma cota de avião, em vez de possuir uma aeronave inteira? Nós temos uma conta, né? Esses números que eu vou te falar, eles são calculados, inclusive, em aspectos financeiros, né? A grosso modo, talvez isso não se aplique para todo mundo, né? Tem gente que quer voar avião grande, tem gente que quer voar avião menor, mas a grosso modo, durante um ano, quem precisa voar entre 0 e 40 horas no ano, ele pode estar bem atendido fretando, né? Ele pode, literalmente, quando ele precisa... 40 horas de voo no ano. De voo num ano. Quando ele precisa fazer um voo, ele vai lá, freta. É um custo por hora muito maior do que se ele tiver o avião dele ou se ele for compartilhar, mas ele não tem o custo fixo, o custo de aquisição, né? E é porque ele voa pouco, então justifica ele fretar. Para quem voa de 40 horas a 120 horas no ano, aí o compartilhamento faz mais sentido. Ele tem o custo da entrada, ele tem um fixo mensal, mas o custo da hora dele é custo. Então, ele não paga premium na hora, né? Ele paga custo como se ele fosse dono do avião. E para quem voa 120 horas ou mais no ano, que é 10 horas no mês, que é um ritmo intenso, né? Aí um avião inteiro justifica, porque aí não é só questão de custo, é questão de disponibilidade. Isso, né? Aliás, era a minha próxima pergunta, né? Qual é a eficiência do uso quando você entra nesse modelo de compartilhamento? Você já respondeu. Exato. Então, para quem precisa de um avião que vai voar mais de 10 horas no mês, um avião exclusivo faz muito mais sentido. Vale. Né? Não, e outra coisa, né? O luxo que você tem no aeroporto, né? Quando você chega. Sim. Você não passa aquelas filas imensas. Foge de raio-x, você tem uma baita de uma privacidade. Né? Privacidade total. Hoje em dia você vai... Hoje em dia não, sempre foi. Se você vai fazer uma reunião, que você vai fechar um negócio, você vai com a sua equipe, se você está num avião comercial, você não pode falar sobre o que você está indo fazer. Né? Você pode às vezes você tem um concorrente seu no mesmo avião, indo talvez para uma reunião em horários diferentes, e no avião comercial você não pode abrir o que você vai falar lá. Né? E no avião privado você vai fazendo a sua reunião. Eu viajei no avião do Comolatti, fui para Brasília, rapaz, me senti importante. Sem contar que você chega 3 minutos antes do horário que você combinou. Mas é engraçado esse negócio, a malha para poder sair. Se você perder aquele horário para sair, aconteceu isso lá em Brasília. Olha, vocês têm que agora estar aqui no aeroporto tal hora, porque... Vocês estavam vindo para Congonhas. Porque depois não dá mais. Mas isso é em Congonhas só. É só em Congonhas? Só em Congonhas. Isso é uma coisa recente. Tem um limitador, né? Congonhas, eles têm o que eles chamam de slot. Né? Isso já teve no passado, depois cancelar. Né, que eles chamam? Slot. E aí ficou um tempo sem e agora voltou. Porque a aviação... todo mundo que opera em Congonhas, inclusive a comercial, eles têm horários pré-reservados, porque o Congonhas a demanda é muito alta. E a galinha dos ovos de ouro. Né? E a parte da aviação executiva ficou muito pequena.
Então, eles atribuíram hoje, se eu não me engano, são 8 slots por hora para aviação executiva. E cada slot um pouso é um slot e uma decolagem é um slot. Então, é pouco para a demanda que tem. Então, eles dividem o dia em pequenas janelas. Você precisa reservar essa janela antes. E é muito difícil de você conseguir reservar o horário exato que você quer. Então, às vezes, o empresário tem que se acomodar com o que tem disponível de horário naquele dia. E você tem que cumprir o horário, senão você corre o risco de não fazer seu voo. Não fazer o voo. E aí, a consequência é que Congonhas, a aviação executiva está cada vez menor. Então, seja compartilhamento, táxi aéreo ou proprietários individuais, estão indo para Catarina ou para Jundiaí, para Sorocaba, porque aí você tem flexibilidade total. Então, isso que você viveu só acontece... Não é que só... Aqui no Brasil, que eu não me lembro, só Congonhas. Só Congonhas. Mas na Europa você tem alguns lugares que tem slot, mas isso é puramente por conta de capacidade operacional. E Congonhas está passando por uma reforma agora da aviação comercial, vão aumentar os terminais, então a tendência é apertar ainda mais para a aviação executiva. Eu também queria te perguntar, né? Não precisa dar o pulo do gato, mas eu acho que a sua resposta vai ajudar todo mundo que está assistindo a gente, inclusive de outros setores. Como que você constrói essa confiança com os clientes que estão comprando ou compartilhando uma aeronave que é de alto valor? Olha, como você constrói... Altíssimo valor, né? Como você conquista esse reconhecimento, você diz? Eu acho que é o seu track record, né? O seu histórico, né? Você tem pessoas ou grupos ou empresas que estão surgindo agora, por exemplo, que ninguém conhece ou conhece, mas talvez não como atuante do mercado de aviação. E vocês têm empresas como a nossa ou outros players até, reconhecidamente, que estão no mercado há mais de 20 anos, né? E que têm um track record, tem índices altos de segurança. Para mim, para nós, né? A nossa palavra de ordem, em primeiro lugar, é a segurança. Não é lucro, é segurança de voo, né? E acho que isso é só o tempo, né? E o seu histórico, né? Então, acho que é assim que você conquista seu cliente. E aí, óbvio, né? Tem o atendimento, né? A sua estrutura, né? O tipo de avião que você opera, mas acho que seu histórico de segurança acho que é o que mais ajuda a vender. Que legal. Boa resposta, hein, gente? Vamos todo mundo comprar SoloJet, né, gente? Porque tá demais. Por favor. Qual é o perfil típico do cliente de aviação executiva hoje no Brasil? Uso profissional no nosso, pelo menos na nossa empresa, eu diria entre 70% e 80% do uso é para uso de business, né? E o resto é lazer. Agora, em relação ao vamos dizer assim, o tipo de cliente, você tem de tudo. Tem cantor, agro, empresários de diversos ramos distintos. Tem de tudo. Sim. O setor ainda é muito relacional, né? O network. E por que é tão importante quanto a aeronave em si? Desculpa, você diz... o setor... Por que o networking ou o relacionamento... por que é importante? Você mesmo disse. Não é só você fazer a propaganda em algum lugar, né? É relacionamento. Sim. E mais uma vez, eu volto na questão do seu histórico, né? Você passa a ser conhecido pelo que você fez e deixou de fazer no seu histórico profissional. E as pessoas te ajudam a vender até indiretamente, né? Então, networking e relacionamento é super importante. E porque, principalmente quando é de um cliente, vem a partir de um cliente, porque ele fala com propriedade, que fala, não, eu uso, me sinto seguro voando com eles, ou com empresa tal, seja qual for, e é muito mais eficiente do que, sei lá, um cold call que o cara não está te esperando e você fala, sou da SoloJet, fala, mas tudo bem, mas não sei quem que é SoloJet, né? Preciso buscar uma referência, né? Então é muito de relacionamento. Nossa, André, você pela sua idade, você é muito maduro, né? Obrigado. Isso é bom ou ruim? Não, é bom e assim, muito sério. Obrigado. Estou impressionado. É que eu preciso vender também, Não, você é um gênio, cara. Não, parabéns não. Onde vocês chegaram, incrível. Obrigado. Então, como você é jovem, está nesse mercado de tecnologia, de inovação, eu queria saber como que está essa questão do IA, né? Então, a minha pergunta você acredita que nós veremos aviões híbridos sustentáveis na aviação privada nos próximos anos? E também queria fazer a seguinte pergunta. Essa manutenção
da digitalização, com o IA? Como que está acontecendo isso na sua empresa? Olha, hoje a gente está fazendo um trabalho relacionado especificamente a IA, muito relacionado à parte do atendimento. Não que a IA está atendendo os nossos clientes. Não é isso. Eu ia falar um robozinho atendendo. Não, mas a gente otimiza certas etapas da nossa operação diária, principalmente em relação aos clientes. Então, a gente vai lançar daqui a pouco um aplicativo. Olha, spoiler, gente. Isso está para sair. E o cliente, às vezes você não quer perder o tempo de ficar ligando e falar, não, eu quero ir para tal lugar. E às vezes o WhatsApp também atrapalha, porque é mensagem o dia inteiro. Então, um aplicativo que vai, junto com o IA, vai nos ajudar, porque ele já sabe o histórico, para onde ele costuma ir, quantas pessoas são, quem são seus passageiros, etc. Sim. Na oficina também tem muita coisa que está ficando, principalmente em relação a treinamento, muito mais modernizado, treinamento dos nossos mecânicos, dos nossos técnicos, né? E tem muito recurso que está vindo de manual com inteligência artificial. E saindo um pouco de IA, indo para a tecnologia como um todo, você falou de híbrido, etc. Como eu falei, o eVTOL é o que tem de mais atual, né? Até futurista, né? Ainda... Tá longe. Não tá longe, assim, não tá longe porque eles já voam, mas tem a questão de certificação. Mas tem muita tecnologia embarcada, porque é tudo elétrico, né? Então, assim como esses carros que tem aí hoje, bateria, consumo, os motores, né? É tudo novidade, né? Até então, a gente não usava nada elétrico. E tudo 100% digital, né? Então, os aviões não vão ter mais reloginho, né? Não vão ter, hoje vai ser tudo digitalizado. Existe uma tendência, essa eu duvido, não é que eu duvido, mas essa eu acredito que não vai pegar, que é uma tendência de você ter aeronaves autônomas voando. Existe essa discussão. Já existem aviões que voam sozinhos, mas também tem barreiras não só... Sozinho? Existe. Tem algumas empresas, mas uma empresa tem um modelo de avião lá que é um Cessna Caravan, que eles converteram um avião... Tipo aquele carro que eu vi lá Eu vi um carro Tem carro. Que era um Jaguar. O Jaguar, tem lá em Phoenix, no Arizona, acho que no Califórnia também Califórnia. Esqueci o nome do aplicativo. Mas, enfim. Tem, eu sei qual que é. E tem avião. Então, mas existe uma barreira muito grande comercial. Você entraria num avião sem piloto? Não. Então. Desculpa. Não, eu sei. Agora me fala a verdade, tira o crachá Solojet. Você andaria num drone? Porque o Evo é um drone. Ele é um drone, mas no primeiro momento ele vai ter piloto. Mas você andaria? Lá dentro. Você andaria num drone? Aquilo é um drone. Não, sim ou não? Sim, mas eu te dou um motivo. Porque para certificar um equipamento desse, são muitas horas, muitos anos de estudo, de engenharia. Você certificar um produto desse não é fácil. Para certificar um avião não é fácil. As empresas, os fabricantes, Gulfstream, Bombardier, a Beechcraft, na época, eles levam 4, 5 anos para certificar um avião que já funciona como um avião. Motor a combustão, 2 pilotos, já é difícil. Imagina você certificar um negócio elétrico, sem piloto. Então, é muita novidade, né? Então, quando chegar no ponto de certificar... Por isso que eu digo que sim, porque vão ser anos ainda até chegar lá. Então né? Você acredita nessa certificação? A régua é muito alta para você certificar um produto aeronáutico. Então, quando chegar nesse ponto, eu te diria que sim. Mas eu vivo isso. Todo mundo teria, acho que, um pé atrás para entrar num avião que não tem um piloto. Nossa, eu acho uma... Então, isso é uma tendência, mas eu acho que essa tendência não pega. Tem algumas outras coisas, por exemplo, avião comercial. Existe um projeto da Airbus para você ter só em voo de cruzeiro, você ter só um piloto na cabine, enquanto o outro descansa, né? Hoje, para você despachar um voo, principalmente voo longo, você precisa, voo longo, transoceânico, né? Voo de muitas horas, você precisa de tripulação composta, né? Que chama, então, ou tripulação... Fugiu o nome agora, mas você precisa de 2 tripulações para fazer um voo sair. Então, você precisa de 4, 5 caras, tripulantes para fazer um voo. Eles querem fazer isso com 2. Então, enquanto um voa, o outro descansa. E depois eles revezam. Também não sei se é o mais... não é 100% autônomo, mas é aquela história. O cara pode passar mal numa cabine, pode acontecer alguma coisa. Ou né? tá com pressão, ou tá com, tipo, problema de, sei lá, né, de depressão. Qualquer coisa. Depressão. E já aconteceu um acidente lá, não sei se você lembra, na Alemanha, que eram 2 pilotos
E um foi, acho que foi no banheiro, se eu não me engano, de dentro trancou a porta e derrubou o avião. Não sei se você lembra daquela Eu lembro. Eurowings, se eu não me engano. Então, assim, tem todas essas, né, barreiras e todas com embasamento, né, eu acho. Mas isso é uma barreira comercial, né? Então, eu acho que vai ter é muito legal as propostas, são muito legais as propostas, mas acho que são barreiras comerciais e se você não tem público, o produto não vai pegar. Não vai pegar, né? Como o Brasil pode se tornar um hub mais forte de aviação executiva na América Latina, na sua opinião? Bom, hoje já é um hub forte, né? E eu acho que a gente tem muito a crescer na aviação aqui. Mas uma barreira grande é a infraestrutura. Infraestrutura. Você acha que o Brasil precisa de infraestrutura? Precisa de infraestrutura. A gente tem problema com pistas, ou muito curtas, ou muito ruins. Aquela do Rio de Janeiro é uma loucura, né? É uma loucura. Eu sempre, quando eu vou pro Rio, eu acho, não, agora vai. Vai para onde? Vai para o oceano. Não, mas Porque... é super segura. Super segura. É impressionante. Mas é infraestrutura. Quando não é pista, às vezes você tem muitos aeroportos que você só tem a pista, então você não tem uma estrutura de um hangar para você, quando você possa usar um banheiro, você estacionar um carro, você tem uma segurança, tem muito lugar que não tem. Mas é basicamente infraestrutura. André, vamos fazer um pouco de fofoca aqui. Meu programa não fala isso, mas agora eu fiquei curioso. Você conversa com pilotos, né? Todo dia. Qual que é o papo dos pilotos? Fora comprar um Rolex. Falar de outros pilotos, talvez. Falar de outros pilotos? Não, o pessoal A profissão de piloto é uma profissão muito bacana. É uma profissão que paga bem, né? Paga bem. Mas paga bem e é uma das profissões que se paga bem e devem ser bem remuneradas. Por favor. Porque você é um empresário, você comprou um avião. E você vai economizar no salário do piloto que vai te levar você e sua família para cima e para baixo? Não. Não. Né? Então Bom, eles têm que... né? Não sei. Deve ter gente que, né? Tem. Tem muita gente que quer nivelar por baixo e eu acho que é uma prática ruim. Porque a sua vida está na mão de dois caras ali na frente que estudaram para estar ali. Né? E é uma profissão... E enfrentar os problemas que podem acontecer, Sim. né? O voo, quando dá tudo certo, ele é fácil. Você treina os seus pilotos e você manda todo piloto, quando vai voar um jato, ele tem que todo ano para fora fazer o recheque da carteira dele em simulador. Né? Isso tem um custo alto. Todo ano você tem que pagar. E eles, o que eles vão fazer lá no simulador de voo? Eles vão treinar as emergências. O voo, quando dá tudo certo, ele é ok, não é um absurdo. O problema é a emergência, as adversidades. Né? E aí você tem que ter um cara treinado para... Você acha que o simulador ajuda mesmo? Ajuda, porque é o único lugar que ele tem como treinar as coisas que ele não consegue treinar num avião. Então eles treinam de tudo. Cortam o motor, cortam os dois motores, botam o avião numa situação adversa, despressuriza, mau tempo, eles conseguem simular tudo. E raio caindo no avião. Raio, o que for. Inclusive, não para me alongar aqui, me desculpa, mas quando teve o acidente lá do Rio Hudson, em Nova York, não sei se você lembra, com certeza, do Sully, sim, que ele decolou. Esse filme é lindo. Então, e no filme ele fala, mesmo no simulador, eles colocaram, todo mundo criticou o piloto porque ele pousou no Rio e ele não voltou para o outro aeroporto, lá de Teterboro. Que todo mundo falava, não, mas ele conseguiria ter pousado em Teterboro. Não, até fizeram uma... Colocaram no simulador, nem no simulador conseguiram reproduzir, e aí o piloto falou, pô, mas você... Aliás, no simulador conseguiram fazer o avião pousar no aeroporto e aí começaram a criticar ele. Ele falou, não, mas tudo bem. Quanto tempo vocês tiveram para pensar essa manobra? E quanto tempo eu lá no avião eu tive para pensar no que fazer? Ele teve segundos de reação para tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de pousar no Rio, foi a decisão certa, né? E todo mundo sobreviveu. Todo mundo sobreviveu. Né? Então a profissão, no geral, é muito bacana. A profissão de piloto é legal. Mas o simulador, esse talvez não seja o melhor exemplo, mas no simulador você consegue simular literalmente todas as situações adversas e é por isso que é importante. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, talvez seja difícil você responder, mas você fica à vontade, tá? Você falar, Ricardo, tô fora. O que você avalia num piloto? E assim, o que é um piloto top para você? Um piloto top. Poxa, talvez seja... Quantas horas de voo ele tem? Não necessariamente. Você falou muito sobre histórico, né? Acho que o piloto tem que ser, assim como eu falei do histórico, ele tem que ser um piloto seguro. Assim, tem um piloto que tem a segurança, inclusive, de negar uma operação.
existe, talvez, não sei se você sabe, mas existe muita pressão, às vezes, de um proprietário em cima do tripulante para fazer um voo acontecer até em situação adversa, principalmente tempo ruim, né? Às vezes você vai para um aeroporto que não tem uma aproximação por instrumento, por exemplo, que você faz uma aproximação visual e o tempo está ruim. Hoje em dia você consegue saber, porque você liga, você tem, às vezes no aeroporto tem câmera, você liga para quem está lá e fala como é que está o tempo, tem METAR, tem meteorologia, tem tudo. E mesmo assim o proprietário insiste, porque tem um compromisso, tem uma reunião, alguma coisa, voltar para casa, não quer perder. E para mim o piloto bom é o piloto que vai falar não nessa hora. Falar, Não dá. não dá, né? Legal. E nem sempre isso acontece. Às vezes o piloto cede, né? Porque ele é funcionário. Porque ele é funcionário. E às vezes coloca, sem ele querer, a operação em risco. Mas tá errado isso, né? Tá errado, mas acontece. Hoje em dia está muito melhor. Hoje em dia tá, como a gente tem muito mais informação, tudo que acontece de acidente, a gente fica sabendo o que foi a causa, o que não foi, etc. Os próprios proprietários já estão mais, digamos, educados, digamos assim. Mas existe um pouco dessa pressão. Então, o piloto bom, para mim, é o piloto que é seguro do que ele está fazendo. Treinado, né? Tem experiência, tem um bom histórico. E aí tem a parte extra, o pé e mão ali, que é o quê? A parte do atendimento, né? Um piloto, nada, ele é o cara que está com o cliente, ou o patrão, ou ele... Então, tem que ter um bom atendimento, uma boa postura, né? Tudo isso. Quem ganha mais? Um piloto de uma companhia grande, tipo Latam, Gol, ou um piloto de um avião a jato? Depende, tem Falei muitas certo, categorias. avião a jato? Avião a jato, aviação privada. Aviação privada. Aviação executiva. É. Você tem... na aviação comercial, você tem ótimos níveis salariais, mas são muito relacionados à senioridade dentro da empresa. Então, você tem, por exemplo, quando você entra numa aviação comercial, você entra como copiloto num avião pequeno, né? E aí, ao longo dos anos, você passa para comandante naquele avião menor, depois você sobe de avião, de categoria de avião para copiloto, e você vai subindo. Quem está 30 anos dentro tem salários, principalmente em qualquer lugar, na verdade, tem salários super altos, né? Porque é pessoal mais experiente, com muito mais experiência, aliás, e está na empresa há muito tempo, né? Então, esses salários realmente são os maiores, digamos assim. E na aviação privada também, né? Você tem aviões... se a gente vai falar em salário, os aviões com menor salário vão ser um monomotor pistão ou um bimotor pistão, são salários menores, mas você tem um tripulante que voa, sei lá, um Gulfstream G700, que é um avião de 80 milhões de dólares, e que o salário desses caras se equiparam ao da comercial, né? Com o pessoal mais sênior. Então, nas duas você tem uma variação bem grande. Mas no final é o quê? É tempo de experiência. São os caras mais bem pagos, são invariavelmente os mais experientes. E os mais velhos? E você só conquista experiência com cabelo branco. Então, os mais velhos. É isso que aí. Legal. Qual foi a decisão mais difícil que você teve de tomar como CEO da empresa? A pandemia trouxe um monte de decisão difícil, né? Acho que ali foi foram algumas, né? No começo, para todo mundo, isso não é para mim ou só para aviação. Trouxe uma série de decisões difíceis, mas uma delas, para nós, pessoalmente falando, foi a criação da SoloJet Shares. Ela veio da pandemia. Então, foi quando a gente começou a olhar e falou, pô, talvez o pessoal daqui para frente vai precisar se locomover, mas gastando menos, tudo. Então, o nosso primeiro investimento na compra dos aviões foi uma decisão bem difícil, mas por medo, né? Por medo, assim, por não saber o que ia acontecer no dia seguinte, né? Ninguém sabia, né? Então, para nós foi difícil, no final das contas foi super positivo, mas foi difícil, bem difícil. Agora, um pouquinho de você. Qual foi o voo ou a experiência aeronáutica que você mais marcou a sua vida? Você tem pet? Pet? É. Como pet? Cachorro? Tenho um cachorro. É. Mas qual foi a experiência? Um voo mais marcante? São tantos voos bacanas. É? É. Me conta 2 legais, vai. Acho que teve... A primeira vez que eu fui... foi num avião... A primeira vez fui para os Estados Unidos. Eu tinha 7 anos, eu acho. Nossa, fui num avião pequeno desse e foi uma experiência muito legal porque eu tinha 7 anos. E foi legal porque era um voo... A gente estava levando um avião... Não é todo mundo de 7 anos que vai num voo privado. Não foi. Mas foi muito divertido, assim, porque era um voo... A gente estava levando um avião para manutenção e tava meu pai, os pilotos são amigos
pessoais nossos até hoje, assim, era uma equipe bacana, assim, e foi um voo muito marcante, assim, que eu lembro, acho que nunca vou esquecer. E um outro bacana foi quando a gente trasladou o nosso primeiro avião da SoloJet Shares. Nós compramos ele na África do Sul. Ah, E eu vim no voo. E foi Você muito veio da legal. África pra cá? Vim na África pra cá. E trouxe um leão junto. foi a gente, um leão do lado. Mas foi um voo muito legal também, porque para nós foi muito relevante, né? Foi uma conquista. Como eu falei, foi uma decisão difícil para nós, né? Falei, bom, tem que dar um passo. Qual vai ser? No meio da pandemia, tudo fechado. Até para ir para a África do Sul de comercial foi um transtorno. É 7 horas, né? Não tinha esse voo direto naquela época. Eles tinham parado. Então a gente foi por Doha, no Catar. Nossa, você atravessou o mundo. Fui 3 vezes para lá. É. No meio da pandemia, a gente não conseguiu resolver tudo na primeira vez. Aí depois fomos a segunda. E na terceira foi quando a gente foi trazer o avião. E foi, coincidentemente ou não, o comandante que trouxe esse avião agora foi o comandante do meu voo de 7 anos, que é um amigão nosso, que é o Flávio. Ah, então marcou. E é um cara que a gente super Pô, você confia. tava com 7, ele tava com quanto, então? Ele era novinho no primeiro voo, ele era novinho. Mas agora ele é um cara super experiente, é um cara, profissionalmente, se não for é um dos melhores pilotos que eu conheço. Se você pudesse dar um conselho para um jovem agora, né, que sonha em trabalhar na aviação, qual seria? Estudar bastante, como qualquer profissão, né? Para aviação, seja um piloto, ou seja um mecânico, um técnico, ou seja um administrativo, a gente não faz nada se a gente não se aplicar muito e fazer aquilo, né? Então, de novo, isso para mim não se aplica só à aviação, mas na aviação, com certeza, ela não permite, não leva a mal o que eu vou falar, tentar falar isso de um jeito, mas não permite mediocridade no sentido técnico, né? Então, você não pode ter um técnico de manutenção mais ou menos. Não. Você tem que ser o melhor cara possível. E o piloto também. Você tem que ser o melhor piloto possível. Então, você tem que se preparar para aquilo. Eu Então, fiquei estudar. admirado. Você elogiou muito a sua equipe, né? Você tem uma confiança muito grande na sua equipe. Essa equipe é muito boa. Eu fico até pensando, se alguém riscar o avião, deve ser caro, não? É caro. É caro. Então, Nossa equipe é boa. Esse cuidado todo, né? Nossa equipe é boa. Meu pai, ele lidera toda a equipe, entre outras funções na empresa dele, né, na empresa que ele tem, mas ele que lidera a equipe técnica. E ele, modéstia à parte, também é o melhor técnico de manutenção de aeronaves que eu conheço. E não é porque ele é meu pai, mas todo mundo que está lá abaixo dele, é um corpo grande, é treinado por ele. E a gente tem algo a zelar, que é o nosso histórico. Nós nunca tivemos nenhum incidente. Meu pai, bater na madeira, mas isso é muito relevante. É ruim falar sobre essas coisas, né? Que incidente é sempre uma palavra pesada, mas o nosso histórico é 0, né? Então, nenhum incidente, a gente nunca teve. Então, eu faço questão de falar da nossa equipe, porque realmente nosso pessoal é nota 1000. Parabéns, hein? Obrigado. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado da SoloJet que você gostaria de reforçar? Nós temos algumas coisas acontecendo no curto prazo. As das relevantes, a gente está trazendo mais um avião agora para o compartilhamento e, se tudo der certo, bem mais depois. Tem uma certificação nova na oficina, que um modelo de avião, não posso abrir ainda qual é, mas estamos nos finalmente, mas para nós vai ser muito relevante porque é um modelo de avião que tem vários exemplares voando no Brasil agora, então para nós, como negócio, pode ser bem bacana. E também tá para sair a qualquer momento a nossa certificação como operador de táxi aéreo. Então, dentro da SoloJet Shares, os aviões que nós temos, nós já temos a certificação para ser operador de compartilhamento, né? Que é o RBAC 91K, que é o nome da legislação. E agora a gente está entrando num 35. Então, não só nós poderemos fretar para terceiros, né? Que é aquele público que voa 0 a 40 horas ano, pode fretar com a gente, vai poder fretar conosco. Mas também os sócios que têm a alocação de horas por ano, que cada sócio pode voar até 120 horas por ano. As horas que eles eventualmente não voem, né? Se o cara voou 60 horas no ano, ele pode vender as 60 horas que ele não usou. Então, isso ajuda, obviamente, ele pagar o custo fixo dele ou vai ter algum retorno financeiro. Então, Você nem sabia que podia vender o que ele já tem. se você for certificado para isso, que é o que nós estamos nos finalmente agora como táxi aéreo. Então, se você tem lá, você é sócio e tem só 120 horas, você voou 60, você vai ter 60 horas, você pode vender
e faturar em cima disso. Então, isso é uma novidade para 2026 aí, bacana. Sensacional. André, queria te fazer algumas perguntas pessoais para a gente conhecer um pouco mais você. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai falar o que você sente sobre isso. Claro. Casamento. Acho que é Você casou com brasileira ou com americana? brasileira, Mavi. Acho que é base para muita coisa, né? Acho que te dá sua família, né? Não sei se é para falar com poucas palavras, mas acho que te dá uma motivação muito grande, dá um empurrão, assim, né? Esposa e filhos. Olha aí, Mavi, declaração de amor. Filhos. Também, no mesmo grupo, né? Mesmo grupo. O que você está pensando, o que você está achando da sociedade atual? Eu não vivi na época que meus avós viveram, né? Então é difícil para eu comparar. Mas Mas você teve uma boa infância. tive uma boa infância. O que eu acho da sociedade E hoje você pode ver a infância, né, do que está acontecendo. Eu acho que... Como é que eu posso... O que eu poderia... Tá complicado, não tá? Tá legal, tá harmônico? Eu acho que algumas coisas não poderiam ser melhores, mas acho que muita coisa vem do ambiente que a gente vive. E é difícil aquela velha história do... Quando a gente fala muito de Brasil, né? A gente fala, mas o Brasil tá como tá porque os políticos fizeram ele assim, ou porque a gente também, como população, permitiu que a gente gaste, ou às vezes atos que nós mesmos cometemos, né? Então acho que muitas vezes a gente tende a falar muito, mas fazer pouco, ou também nós às vezes nós não damos os melhores exemplos, né? Acho que a gente tem um pouquinho de culpa, né? Claro. Como sociedade, né? Então... Impressionante a sua visão, viu? Estou impressionado. Obrigado. Um lugar. Putz, pra quê? Depende, né? Tem tanta coisa. Não, para trabalhar não. Vamos falar de turismo, então. O Brasil é ótimo. O Brasil é maravilhoso para turismo. Para morar também é bom, é muito bom, né? A gente tem alguns problemas, segurança, etc., né? Mas posto. Mas o Brasil é muito bom. Apesar de eu nem estar hoje aqui, mas eu estou fora por motivos profissionais, mas o nosso negócio é aqui, é o país de oportunidade. Tudo aqui é onde você olha, tem oportunidade para fazer alguma coisa também. Né? Um desprezo, algo que você tem um asco assim que você não suporta. Político. Desculpa a sinceridade. Político. Tá certo. O que você não faria de novo? Acho que nada. Tudo tá ótimo. Não, às vezes a gente erra, mas a gente aprende com o erro, né? Acho que não tem nada que eu não faria de novo. André, foi uma honra te receber aqui. O prazer foi todo meu. Muito bom. Olha, gostei do meu presente. Obrigado. Gente, estive aqui com o André Bernstein. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.